Boa noite a todos, a todas que vão estar aqui conosco hoje. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Ricardo Geraldi, de São Paulo. Ele fez o curso de consciência sistêmica com o Dr. Fernando Freitas, que eu sigo, que eu admiro muito. E ele vem hoje falar então sobre como as terapias alternativas podem ajudar na depressão, né? Um assunto bem providencial para agora que a gente está também em isolamento. E não só quando a gente está em isolamento, mas essa doença, né, esse transtorno, ele pega muita gente, né? E sem que a gente muitas vezes perceba com depressão. A depressão, então, ela vem muito sutil, muito devagar, muito imperceptível até no início. Quando a gente observa, a gente já está tomado por ela e nem sabe como sair depois, né? Boa noite, Ricardo. Já estava dando aqui uma introdução, até te esperando aqui para a gente iniciar. Mas a gente pode Perfeito. esperar mais um pouquinho, né? Com certeza. O mais importante, né, é que todas as pessoas que vão entrar nessa live, elas saibam verdadeiramente, né, da importância que é as terapias complementares para qualquer tipo de problema, seja para depressão, ansiedade, dores nas costas, dor de cabeça, né, baixa autoestima, enfim, tudo aquilo que são os males aí, né, que assolam a nossa geração, né, podemos dizer assim, né? E para mim é um prazer falar aqui de São Carlos, né, interior de São Paulo, que a gente fala meio porta, portão, porteira, né? Mas faz parte e espero que seja uma ótima live e a gente possa conversar bastante sobre assuntos aí que possam agregar valor na vida das pessoas, né? Eu acho que, tomando um pouco a situação, né, da pandemia hoje em dia, acredito que uma das coisas que a pandemia, né, trouxe de bom, digamos assim, foi a aproximação com pessoas, né, que a gente não teria talvez esse acesso tão rápido, pelo menos, pela mídia, se nós estivéssemos ainda, digamos que levando ainda a vida que a gente estava levando antes dela. Eu acho que uma das coisas que aconteceu muito rapidamente, que era para ter acontecido, claro, mas talvez acontecesse mais devagar e aconteceu numa velocidade maior, foi justamente essa aproximação da gente conhecer pessoas, né, que estavam fora do nosso núcleo, da nossa cidade, né, a gente ter acesso e poder então, interagir com outras pessoas também, trocar conhecimento, né? Sabedoria. Ter consciência. Com certeza. E doutor Fernando Freitas, todas as vezes que nós íamos começar as aulas na cidade de Ribeirão Preto, ele sempre tem uma frase assim que é marcante, né? Vamos ampliar a consciência, né? E o que seria esse ampliar a consciência? É, Hoje nós vemos, né, que as pessoas muitas vezes a pior morte que existe não é a morte física, né? É a morte espiritual, mental e emocional. E a nossa geração hoje, a gente pode se dizer que existem muitas pessoas que estão nessa situação, né? The Walking Dead, os mortos caminham, né? Mas o ampliar a consciência é você entender, é você saber que, ou melhor, né, descobrir que você pode fazer parte desse grupo de mortos, né? Eu fiz parte desse grupo de mortos por muito tempo, sem ter a consciência de que eu estava morto, né? E esse é um convite que nós temos que fazer diariamente para todos nós. Vamos ampliar a consciência, porque assim, né? Eu costumo dizer também, né, que não existe mudança se você não quiser mudar, né? Geralmente a pessoa procura, né, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, quando ela está com algum tipo de problema ou quando algo no corpo dela ou na vida dela está ali em desarmonia. Mas será que a pessoa quer mudar? Será que ela quer desenvolver algo diferente, né? É, Talvez as pessoas que estão assistindo a live elas não saibam, mas eu também, né? Antes de passar, né, depois, né, de passar por várias dinâmicas que nós vamos comentar aqui nessa live, eu também me tornei terapeuta, né?
Sou constelador sistêmico, trabalho com auriculoterapia e também desenvolvi uma mentoria emocional que eu faço ali no consultório com os nossos consultantes, né? Com os nossos clientes, né? E geralmente é a primeira pergunta que eu faço, né? Você quer mudança? Ah, eu quero, mas você está disposto a mudar? Aí a pessoa olha para você e para, porque assim, Fran, falando de quando eu estava com depressão, né? Quando a gente quebra uma perna, quando a gente quebra um braço, vamos pegar os membros inferiores, né, que são as pernas. A gente precisa de um gesso, precisa de uma cirurgia, precisa de uma muleta, não é verdade? Quando a gente está numa situação dessa, os remédios, eles são o quê? As muletas que a gente precisa para o quê? Para equilibrar o nosso emocional naquele momento. Agora, nós vamos ficar a vida inteira dependendo dessas muletas? Lógico, existem pessoas que, geneticamente falando, elas já têm um desequilíbrio, né? Quando a gente fala ali das químicas do cérebro, isso já é genético. Então, muitas vezes a pessoa precisa tomar essa medicação para se estabilizar, né? Mas existem pessoas que não querem tomar a medicação, existem pessoas que não querem mudar e existem pessoas que não estão dispostas a ampliar a consciência, né? E aí cai naquela dinâmica, né? Os mortos caminham. Muito bom, Ricardo. E me lembrou também agora, enquanto tu falava, né, sobre o que o Dr. Fernando Freitas fala também nas constelações dele, que ele sempre fala, né, que a gente coloca o elemento da sexualidade e ela representa, né, também a motivação. Então, até que Sim, ponto nós estamos motivados a querer essa mudança? Porque toda mudança gera uma crise, justamente para que a gente possa ter essa motivação e se movimentar para poder alcançar aquele objetivo que a gente quer, né? E até com que certeza. ponto a gente está preparado para viver essa crise. E eu Uhum. sempre falo também assim, a crise e a mudança, ela gera uma escolha que a gente tem em querer ficar saudável ou querer continuar naquele ambiente que a gente estava antes sem ter uma vida saudável, né? É uma Com escolha que a gente certeza. faz. E toda escolha também, ela tem uma morte de ciclo. Vai morrer um ciclo para iniciar outro ciclo. E aqui eu trago mais um exemplo, então, do Dr. Fernando Freitas também, sobre a gestação. Quando a gente está no ventre da nossa mãe e a gente precisa nascer, a gente vai nascer por quê? Porque não há mais espaço para essa criança ficar ali dentro. Então, ela Perfeito. necessita da crise para se movimentar e sair desse ventre. Então, morre aquele ciclo que está ali dentro do útero materno e vai, então, nascer um novo ciclo que vai ser uma nova caminhada de vida, uma nova ampliação da consciência. Com certeza. E pegando o gancho nisso aí que você acabou de falar, hoje nós vemos algumas dinâmicas doentias, assim, né, em determinadas famílias, em determinadas pessoas. Em primeiro lugar, nós não estamos aqui para criticar ninguém. Nós estamos aqui apenas o quê? Para expor as ideias e expor também as ferramentas, né, que me transformaram numa pessoa, assim, num ser mais consciente. E como você mesmo disse, né, a criança nasce porque ela começa a sentir o quê? Um certo incômodo. E hoje nós vemos pessoas com 40, 50 anos dentro da casa dos pais. Não trabalha, né? Não agrega nenhum valor na sua vida, nem na vida das outras pessoas, né? E por quê? Quando a gente vai analisar toda a dinâmica familiar, toda a sistêmica, né? A pessoa ela nunca sofreu o quê? Um incômodo na vida, né? E por ela não sentir nenhum incômodo na vida, ela continua ali no útero, né? Útero virtual, ali na ilusão, né? Dentro da casa dos pais. E uma outra coisa que você falou, para ter mudança, né? Pedro Calabês fala que não existe mudança sem motivação, não existe mudança sem sair da zona de conforto, não existe mudança sem você aplicar o que? A lei do mínimo esforço na sua vida, né? Não existe mudança também se você não entender que nós não somos seres imortais, né? Hoje nós estamos aqui e nós devemos o quê? Aproveitar sempre os pequenos momentos com as pessoas que a gente ama. Mas como aproveitar pequenos momentos com as pessoas que a gente ama, né? Se muitas vezes a gente não sabe nem o que é o amor, né, Fran? Eu, até mesmo pela crença que eu tenho, pelo que eu acredito, eu sempre faço uma pergunta para as pessoas no consultório, né? Eu digo assim: Jesus, ele foi o maior dos mestres que esteve nessa terra, né? Filho de Deus, para minha crença. E ele disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Mas aí vem a pergunta: você se ama? Porque se você não se amar,
Como que você pode querer transmitir algo para outra pessoa se nem você tem, né? Aí a gente cai o quê? Naquela situação em que você está numa autoestrada, você para o carro, não observa o teu ponteiro de combustível, para alguém e fala, olha, você pode me ceder um pouco do seu combustível? Você ali, né, na sua prestatividade, porque o ser prestativo também é um sabotador emocional, né? Você vai, não, peraí, põe a mangueira aqui, vamos pegar. Aí o cara vai embora, a hora que você olha, você está sem combustível, né? Tua energia está zerada. Aí você fica pelo caminho, né? E quando você é um ser mais consciente, me disseram que isso é o quê? Um pensamento egoísta. Mas não é ser egoísta. É você ter a consciência de que para ajudar o próximo, você também precisa estar bem consigo mesmo. Acho que essa é a ideia central, né, Fran, do ampliar a consciência, né? Certeza, com certeza. A gente tem que estar bem conosco mesmo, porque assim, a gente não. Só vou colocar aqui no silencioso que eu esqueci de colocar. Tá Desculpa. bom, maravilha. E a gente só vai poder ajudar o outro se a gente estiver bem conosco mesmo, porque Sim. estando bem conosco que a gente vai ter, como tu falou, essa energia, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem ajudar, 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 elas estão nessa dinâmica, né? Como fala o doutor Fernando, de querer se doar, se doar, se doar para o outro, né? Mas, na verdade, elas são as maiores adoecidas daquela relação que elas estão vivenciando. Elas estão presas, como a gente sabe, no triângulo dramático, Uhum. acusação, vitimização, Claro. e a outra parte é a acusação. Então, a gente Isso. fica preso naquele triângulo e sempre cobrando do outro. Então, que ajuda é essa? Eu estou me doando e estou cobrando de volta, mas ao mesmo tempo eu estou também adoecido. Então, como que eu estou vivenciando toda essa dinâmica presa nesse triângulo, né? A gente não pode impor a ajuda e não pode Não, impor o amor também, né? A gente claro. simplesmente a gente doa e a gente fica aberto para receber o que o outro tem e é o que o outro tem que a gente vai receber, mas a gente nunca sabe até qual a limitação desse outro para nos devolver o que a gente está doando, né? Com Então, é certeza. a troca de dar e receber, do equilíbrio que a gente fala na constelação sistêmica. E, Uhum. Carlos, então vamos dar início, né? Eu queria saber, assim, um pouquinho da tua história para todo mundo conhecer, já que a nossa Ótimo. live hoje é realmente sobre a ajuda das terapias, como elas podem nos orientar, como elas podem, né, agregar na nossa vida, Uhum. justamente quando a pessoa passou por uma depressão, né? E eu te Certo. conheci justamente, foi numa live falando sobre isso. Com certeza, com certeza. E assim, né? Durante muitos anos da minha vida, eu vivi nessa tríade maldita, né? E o que é a tríade maldita, né? É o triângulo dramático, onde vai ter sempre uma vítima, um salvador e um acusador. E muitas vezes existem três pessoas, né? Para que essa tríade maldita aconteça, né? Que é o quê? A pessoa que se faz de vítima. E como é gostoso numa depressão você se fazer de vítima, sabia? Eu falo por Manipular. experiência própria, né? Porque eu passei por duas depressões e todo mundo quer saber como você está, né? Mesmo que não seja para te trazer boas palavras, né? Uma coisa que é muito triste quando uma pessoa está com depressão é quando alguém chega e diz assim, né? Olha, você tem tudo, por que que você está assim, né? Aí você fala, poxa vida, né? Verdade, eu tenho tudo, né? Então eu tenho que sumir daqui, né? Tenho que tirar minha vida mesmo e acabou, né? Mas não, né? A pessoa ela tá ali se autopunindo, se autoculpando, né? Se deteriorando, mas às vezes, né? Até por não ter consciência de como ajudar, de como fazer, né? Para lidar com uma pessoa com depressão, as pessoas cometem esses pequenos erros que podem fazer assim, uma diferença tamanha na cura, né? E no tratamento da pessoa. Bom, eu adquiri uma depressão depois de um problema de saúde que eu tive, né? Eu passei por 11 cirurgias abdominais, foi uma situação muito complicada na minha vida, né? E complicada também para eu admitir que eu tinha um problema emocional e que eu precisava, naquele momento, buscar ajuda. A minha esposa sempre falava, né? Simone está me assistindo agora, um beijo, te amo Oi, muito, Simone. né? Ela sabe disso. E a gente, ela olhava para mim e falava, Ricardo, você oscila o teu humor muito. Ora você tá bem, ora você tá mal, ora você tá bem, ora você tá mal, mas não era era uma coisa totalmente anormal, né? Bom, tudo bem, fui no consultório, primeiro psiquiátrico, né?
E passei com uma profissional, ela falou, olha, o teu problema é, isso há 2 anos atrás, o teu problema é o teu trabalho, você precisa sair dele, né? Senão você nunca vai conseguir ser uma pessoa saudável. Eu falei, pô, mas como é que eu vou sair do meu trabalho? Não tem um plano B, não sei fazer nada, não sabia, né? Fazer nada, né? Não sabia, olha lá, vamos chegar lá, hein? Olha só os... É, vamos lá, né? Bom, aí eu procurei uma outra profissional, depois de passar por tudo isso, né? Depois de ficar ali na tríade maldita, na vítima, no salvador e no acusador, né? Que nem eu estava falando. É bom falar, né, Ricardo, também que a gente oscila entre os três. Eu já fui perguntada sobre isso, né? Como a gente identifica quando a gente está numa, na outra ponta, né? E eu só Sim, tô só numa. A gente passa pelas três, é incrível. Quando tu tá na tríade maldita, tu tá passando pelas três pontas. Elas andam simultâneas. pessoas. E não precisa ter 3 pessoas. Você faz isso Não, com você mesmo. Você se coloca na posição de vítima, daqui a pouco você já está se acusando dos problemas que vem acontecendo com você, aí daqui a pouco você fala, não, porque eu tenho que me salvar, eu tenho que sair daqui, e é realmente a tríade maldita, porque não tem solução, né? É a mesma coisa de um cachorro correndo atrás do rabo, né? É sofrimento total, não sai do lugar. E foi aí, né, depois de todas essas dinâmicas que eu passei, que eu conheci uma psiquiatra chamada doutora Juliana Rosano, aqui na minha cidade. E ali no auge da depressão, tomando Rivotril, Frontal, Venlift, Pregabalina, a lista completa dos Linas da vida, dos Tarjas Pretas, né? Podia até aquela banda de rock, acho que é Tarja Preta, né? Serviria muito bem para mim, né? Porque, nossa, era uma coisa assim terrível, né? E no meio de tudo isso, um dia ela olha para mim dentro do consultório e fala: Ricardo, você nunca pensou em ser psicólogo? Aí eu olhei para ela e falei assim: você falou psicopata, né? Você falou, né? Não foi psicólogo, não, né? Eu entendi errado, né? Aí ela falou: não, psicólogo, né? Você tem uma história de vida muito forte, você não vai ficar depressivo para sempre, vai chegar uma hora que você vai sair disso, você precisa repensar a tua vida, né? E eu falei, mas como, doutora? Repensar a minha vida? Eu não consigo pensar em mais nada, a não ser na depressão, no meu distúrbio de bipolaridade, enfim, como que eu faço para sair disso? Foi aí que ela me mostrou um monte de bonequinho. Aí eu olhei para ela e falei, pô, falei, você tá me zoando, né? Você me fala que eu tenho que ser psicólogo, aí agora você vem mostrar para mim um monte de bonequinho, né? Então nós vamos brincar aqui agora, né? Falei para ela, ela falou, não. Você já ouviu falar na constelação sistêmica familiar? Eu falei, não, nunca ouvi falar, né? E ali, conduzido de uma maneira assim exemplar por ela, ela fez a minha constelação e ali eu pude ver, né? Ou melhor, eu pude enxergar da onde vinha a minha depressão. A minha depressão não vinha do meu casamento. A minha depressão não vinha do meu trabalho, né? Mas antes de eu falar, você tem alguma coisa para complementar? Pode complementar, Fran. ali tu conseguiu ver a tua vida de fora. Tu saiu do teu núcleo, eu sempre digo assim, né? Quando eu vou fazer uma constelação, uma das coisas que eu falo para minha cliente é justamente isso. A gente consegue, as pessoas perguntam o que é a constelação, né? É justamente tu enxergar a tua vida como um espectador. Tu sai do teu núcleo que tu tá vivenciando e tu enxerga a tua vida de fora. Acho que Sim, aí a maior ampliação da consciência é ali, quando tu enxerga, tu leva até um susto, eu acho, quando tu vê a tua vida, né? com certeza. Eu falo que é um choque, né? Um choque de realidade. Por que que é um choque de realidade? Porque você está acostumado a ver só, né? Está acostumado a ver ali, tem hora que você fica perdido com as coisas que estão acontecendo ao teu redor, mas quando você se olha, né? Porque você passa a enxergar ali verdadeiramente aonde você está inserido, quais são as dinâmicas doentias que você tem, né? E não vou aprofundar aqui na minha constelação, porque também não é o intuito, né, dessa live, mas durante muitos momentos ali, eu vi, né, que a palavra abuso se fez muito presente na minha dinâmica familiar, né? Mas quando fala abuso, poxa, mas não é abuso sexual. Tem abuso, tem o abuso psicológico, né? Tem o abuso físico, enfim, são várias vertentes, né, que a gente poderia aqui estar falando de abuso. Mas aí vem aquela história. Poxa, a sua mãe abusou de você, o seu pai, o fulano de tal, enfim. Como receber isso, Fran?
a hora que ela falou, porque ela não fez rodeio, né? Ela já falou assim de uma maneira bem enfática, né? Meu, eu E é como a queria. gente faz, né? A gente também não faz rodeios. Quando tem que falar, a gente faz Com isso certeza. também. Não, a gente fala. Hoje eu sei que nós temos que falar, né? Doa a quem doer, né? Porque não existe mudança sem dor. Eu costumo dizer para as pessoas que estão lá no consultório, eu falo, olha, você quer mudar? Você vai ter que confrontar. E quando você confronta, vai doer tanto em você e na outra pessoa, porque a outra pessoa não está acostumada, né, com o seu adulto em cena. Ela está acostumada com o quê? Com a sua criança, né? E como também é caótica essa relação, não é, Fran? Do adulto e E a criança? criança toma conta, né? A criança Com é certeza. responsável pelas nossas emoções e sentimentos. E se a gente não souber dar limite para ela, disciplina para essa criança, a gente acaba aflorando. E é o que a gente enxerga nos relacionamentos. Eu falo muito, eu gosto muito desse exemplo, quando a gente vê um casal brigando, são dois adultos brigando ou duas crianças brigando? E Com acho que o doutor certeza. Fernando fala isso também, né? Em uma das Fala, lives fala dele, acho sim. que ele fala sobre isso até. Eu me lembro de alguma coisa assim nesse sentido. Uhum. E assim, né? E ali, né, depois de ver essas situações, de ver que parte da minha depressão, né, ela estava ligada à minha família de origem, né? Mas olha que coisa louca, né? Ligada à minha família de origem. Quando a gente fala ligado à família de origem, muitas vezes a gente nem sabe, né? O que a gente traz dentro da gente de verdades e de crenças limitantes que foram embutidos na nossa infância, não é? Por exemplo, né? Um caso de consultório. Um dia eu atendi uma moça de 17, 18 anos, eu acho. E aí eu perguntando quais eram os sonhos dela, ela falou: ah, não tenho sonhos porque eu sou uma inútil. Aí eu olhei para ela e falei: peraí, mas você é uma inútil ou falaram para você que você é uma inútil? Aí ela disse assim para mim: ah, minha mãe fala isso para mim todo dia. Eu falei: ah, tá bom. E o nosso cérebro, né? Ele é tão inteligente, mas ao mesmo tempo ele é tão burro, né? Vou falar burro mesmo, por quê? Existem duas formas só de nós adquirirmos crenças limitantes, que é o quê? Trauma e repetição, não é isso? Mas aí vem a pergunta mágica, né, Fran? Como que saem essas crenças limitantes da nossa cabeça, né? Trauma e repetição, a mesma forma. Então, o que aconteceu? Para eu estar naquela situação de depressão, de tudo que havia acontecido, né? Eu tive um trauma, né? A doença, enfim, coisas que já vinham acontecendo. Porque uma coisa eu quero deixar bem clara aqui: 90% das pessoas que nos procuram não adquiriram depressão naquele ano. Foi no decorrer da vida, né? Eu iniciei a live assim, falando que a depressão ela inicia muito sutilmente. Sim. Esses dias também, eu atendi também, e também veio essa questão para mim, da pessoa chegar para mim e dizer assim, a minha psicóloga disse que eu tô depressiva, mas eu não me sinto depressiva. Aí eu comecei a apontar algumas causas da depressão, né, com ela, tipo a tristeza, a angústia, às vezes uma sensação de preguiça, não querer fazer alguma coisa, né? Começa muito sutilmente isso. Ah, mas eu tenho todas essas sensações. Eu disse, então tu abre teu olho. Eu É. disse para ela, porque é um, né? Uhum. Quando a gente vai fazer uma análise da corrente neural, né, das pessoas, a gente pode traçar ali, eu como engenheiro, né, a gente também sou engenheiro de produção, a gente pode traçar ali um gráfico, né, com um limite superior, um limite inferior, aonde a corrente neural ela anda aqui no meio, né, então ela vem como se fosse uma cobrinha, né? E aí, quando ela anda muito no limite superior ou muito no limite inferior, você tem que tomar cuidado, porque você começa a entrar numa fase de neurose, que é o quê? Você começa a sentir os sintomas e é a fase ainda que você consegue buscar ajuda e talvez não precisa, né, nem entrar assim com uma interação medicamentosa. Talvez com uma terapia, com umas conversas, com umas dinâmicas, com uma mudança ali no estilo de vida, você consegue se reequilibrar. Agora, quando cai para fora dessa faixa, né? Para fora dessa faixa, você vai cair num estado chamado o quê? Psicose. E quando você está na psicose, né? Aquela fórmula da realidade, que é o quê? A realidade é o fato versus a sua interpretação, você não tem mais consciência disso. Não é verdade, Fran? Se eu falei alguma coisa errada aí, você me Não, corrige, nem certinho. A né? psicose, ela te tira totalmente do que tu tem na realidade. A psicose, tu precisa realmente de uma ajuda. Tu não tem mais como fazer sozinho, né? Não tem Isso, condições. isso. E eu Tu não falo que eu aceita, fui. às vezes, É, tu vai estar
tem que estar no fundo do poço para que tu consiga aceitar a ajuda também, né? Muitas vezes tu já tá ali e não consegue porque tu não tem mais discernimento do que está te acontecendo. Tu te acostuma com a dor, na verdade. Uhum. E aquilo passa a ser uma verdade para ti. E muitas vezes assim, né? As pessoas acham que o simples fato de tomar um remédio e fazer uma terapia vão tirar ela da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, né? Assim como o doutor Augusto Cury fala, né, da SPA, né, que é a síndrome do pensamento acelerado. Eu costumo sempre dizer, gente, se não tiver posicionamento, você vai fazer 10 anos de terapia. O Ricardo e a Fran agradecem inteiramente vocês fazerem 10 anos de terapia com a gente, né? Mas você não vai mudar a sua vida, né? E um dia me perguntaram, né, Ricardo, assisti a sua live com o Dr. Fernando Freitas, nossa, foi muito boa, mas eu queria entender de você. Quando foi que você teve essa virada de chave, né? Primeiramente, entender que eu precisava de ajuda, né? Segundo, conhecer essa ferramenta maravilhosa que foi a constelação sistêmica, que fez eu entender todo o meu núcleo familiar ali, né? E aonde que havia acontecido dinâmicas doentias. Lógico, eu não posso voltar no passado, mas você pode ressignificar a tua história e dali para frente partir para uma vida mais saudável, né? Mas eu tive um apoio de uma terapeuta muito boa também, viu, Fran? Minha esposa. Um dia eu estava no quarto, olha, eu fiz a constelação, fiquei muito mal, né? Muito mal, vim para casa pior do que eu estava. E aí eu deitei no quarto, no outro dia minha esposa foi trabalhar, estava um sol e eu deitado ali, afastado, né? Debaixo de coberta, enfim. Ela olhou para mim, abriu a janela do quarto e disse assim: ou você sai desse poço hoje, ou eu estou pegando a nossa filha e eu vou embora daqui. Na hora, mas na hora eu fiquei deitado. Eu tive o choque, né? Porque o choque ele vai para o inconsciente, né? E ali, depois de um tempo, eu comecei a levantar, comecei a fazer algumas coisas. Os remédios começaram a estabilizar a minha química cerebral, né? E aí eu comecei a entender. Falei, porra, peraí. A constelação sistêmica me mostrou isso, isso, isso e isso. Eu tenho dois caminhos a seguir. Ou eu sigo esse caminho que o ser mais consciente me mostrou e eu tento ser mais saudável, ou eu continuo nessa tríade maldita, né? Onde a minha criança sente medo, sente insegurança, sente tristeza, se culpa o dia inteiro, né? Mas assim, Fran, talvez as pessoas que estejam nos assistindo, né? Talvez já tenham visto aí algum filme de Harry Potter, alguma coisa desse tipo, né? Porém, não existe fórmula mágica, varinha mágica para você sair de um estado depressivo ou ansioso. O que existe é o quê? Posicionamento. E também o lema, né, que os alcoólicos anônimos usam muito bem, que é o quê? Só por hoje. Então, só por hoje eu decido viver sem depressão. Só por hoje eu decido viver de uma dinâmica diferente na minha vida e não ser depressivo. O Wendel Carvalho, ele diz assim, que nós somos senhores da nossa vida e capitão das nossas almas. Então, nós devemos dirigir e compreender, né, que nós devemos estar aqui para sermos seres abundantes e não viver na escassez emocional, né, que durante muito tempo eu vivi. Mas, Fran, olha só, eu não fui fazer psicologia, né? Mas a doutora Juliana Rosano me apresentou o doutor Fernando Freitas e eu fiquei 1 ano e meio fazendo um curso para ser constelador. E olha que paradigma, Fran, porque eu sou evangélico, né? E eu ouvi muito dizer que a constelação sistêmica era coisa do diabo. Então vou eu para Ribeirão Preto, né? Fazer uma entrevista com o diabo, né? Olha só que coisa, né? Cheguei lá, vi as constelações, como que funcionava. No meu segundo encontro, eu quis ir embora. Falei, olha, eu não vou fazer, vai contra aquilo que eu penso, que eu acredito, tal, né? E eu conversei com um rapaz que era instrutor, o Leandro, né? Ele é terapeuta em Ribeirão Preto. E ele olhou para mim e falou, por que você vai embora? Eu falei, olha, porque não condiz com a minha religião, tal. Aí ele olhou para mim e falou, cara, pode ir embora mesmo. Constelação sistêmica não tem nada a ver com religião. Qual a sua formação? Eu falei, eu sou engenheiro. Ele falou assim, você já estudou física? Aí eu falei, já estudei. Aí ele falou assim, o que precisa para gerar trabalho? Energia, não é? Aqui é energia. A energia tua com a minha, né? Então, ou você entende que a constelação sistêmica trata disso,
Ou então você pode ir embora mesmo, cara. Não precisa ficar aqui não, porque aqui não é lugar para você. Mais um trauma, né? Mais um trauma. Ampliou a consciência na hora. Ele... Na marretada, né? Olha só que coisa. Mas assim, Fran, Muito o que eu sábio, né? vejo Da física, né, para te explicar, foi bem dentro do que tu entendia. Foi muito bem sábio ele. racional. Foi bem racional, né? Uhum. Mas hoje, eu não sei você, né? Acho que até seria bom você comentar um pouco sobre isso também. Mas pessoas chegam no meu espaço hoje para fazer uma terapia, para fazer uma constelação, e querem saber nomes de vidas passadas, né? Querem fazer ali rituais. Desculpa, mas a constelação sistêmica não é isso. Se existem pessoas que utilizam disso para fazer uma constelação, né? Eu acho que elas deveriam rever os seus conceitos, né? E também tomar muito cuidado, porque o que você fala para uma pessoa num estado mental ali deficiente, né, não bom, não estando ali nas suas condições mentais normais, é muito perigoso, né? Você tem que ter consciência. E não é falando para a pessoa que, olha, o teu nome na vida passada era Deronides, né? Mas o teu nome agora é Ricardo. Mas olha, lá na vida passada, você tocava violão, você fazia, pô, a pessoa não quer saber disso, lógico. Nós temos que reverenciar a nossa ancestralidade, né? Os nossos ancestrais. Afinal, Fran, antes da Fran nascer e do Ricardo nascer, tem mais de 4.000 pessoas atrás da gente, não é? Com certeza. E Com quantos deles... certeza. E essas pessoas são a ancestralidade que a gente trabalha. É o que é passado de geração em geração. As situações que eles vivenciaram e que afetaram a nós no decorrer desse tempo. Por exemplo, o que a gente vive hoje, essa pandemia, com certeza os nossos sucessores serão afetados. E Com é isso certeza. que a gente traz da nossa ancestralidade, né? As guerras, os amores mal resolvidos, casamentos arranjados, filhos É. abortados, escondidos. A gente vem de toda essa cultura. Então, é dessa forma que os ancestrais vêm a nos, no caso, afetarem, entre aspas, né? Por isso que a Uhum. gente traz esses padrões que a gente vem repetindo, para que a gente se sinta dentro desse sistema pertencente dentro dele e repete para poder se sentir, né? E não, Aham. como tu falou ali, eu já escutei também, a constelação é do mal. É do mal porque ela está te trazendo ali uma consciência, uma ampliação de consciência na hora que tu está necessitando. Então, eu tive que falar sobre isso e questionar a pessoa que me trouxe essa colocação, sabe? Aham. Como do mal? Do mal em que sentido? Depende muito do constelador que tu conversou para saber como funciona essa constelação, né? Aham. Como assim? Uma constelação, ela vai te trazer ali uma ampliação na hora da tua consciência, vai mostrar a tua vida, mas não é numa constelação que tu vai resolver os problemas da tua existência. Tu Claro vai, que não. talvez, tu vai precisar de mais um, dois, três, quatro. Se for um luto vivo, principalmente, que eu acho que é o que mais demora, né? Tu vai precisar, talvez, de umas 7, 8 ainda terapias depois, até tu poder caminhar. E o que muito acontece que eu vejo é consteladores constelar e tá tudo certo, tá resolvida a tua vida. Então, a constelação, ela começa nesse sentido a ser mal vista, justamente porque as pessoas estão sendo largadas ao léu. Então, existem, como diz o doutor Fernando Freitas, consteladores e consteladores. É a Com gente ter certeza. a humildade que se a gente não vai dar conta daquele cliente, então a gente trabalhar em parceria com uma pessoa que vai te dar o suporte que tu possa, então, encaminhar essa tua cliente para essa pessoa, né? Seja um Claro. psicólogo, seja um outro terapeuta, mas tu ter um psiquiatra, tu ter Sim. essa humildade, né, de entender, eu não vou dar conta disso, eu fiz a constelação, mas daqui para frente eu necessito encaminhar para outra pessoa. Então, Com é certeza. dessa forma que os consteladores têm que ter essa ampliação de consciência, entender até que ponto eu estou dando conta desse meu cliente, né? Com certeza. E É outra como coisa que tu eu deixo falou, bem né? claro. Uma coisa eu trago para mim, a constelação, ela pode ser a tua salvação, mas ela Sim, também é uma arma na mão do constelador. É como tu falou, a gente faz o que quiser naquele momento. Então imagina a responsabilidade que nós temos diante de uma pessoa que ela chega para nós, ela está adoecida, ela está sofrida, ela vem passando por tantos traumas nessa vida, abusos, a gente não sabe o que essa pessoa passou. com Então, certeza. imagina a arma que nós temos na mão para poder tanto, né, salvar essa pessoa como destruir essa pessoa. Então, é muita responsabilidade do constelador e ter a humildade de poder passar para frente, né?
Com certeza. E detalhe, né? Eu sempre deixo bem claro, na hora que eu vou começar a fazer a constelação, que eu não estou ali para fazer tratamentos psicológicos. Eu não sou psicólogo, né? Terapeuta é diferente do psicólogo, como o psicólogo é diferente do psiquiatra, né? Acho que cada um cuida de uma parte, né? E a minha parte ali é o quê? É fazer a constelação, tentar ampliar a consciência e mostrar para a pessoa. Existem literaturas, Frank, que dizem que depois de uma constelação, muitas vezes a pessoa demora 5 anos para ressignificar a tua vida, né? Porque que nem você falou, né? Você vai começar a dar novos passos. E eu digo assim, que o terapeuta, ele tem o mapa do caminho. E que o consulente corajoso, né? Porque tem que ter coragem para mudar, ele vai dar um passo de cada vez neste caminho, pegando o quê? Fragmentos da sua mente, do seu corpo físico que foram perdidos devido às dinâmicas doentias que você passa desde a tua infância, né? E na mão do terapeuta está o caminho, na mente do cliente está o quê? A cura, né? Exato. Mas assim, é muito estranho, né? Porque depois da constelação sistêmica, eu ofereço ainda uma mentoria emocional. Nessa mentoria emocional, nós vamos discutir mais alguns pontos relacionados à constelação, vamos entender o pensar, sentir, o agir, né? E é muito legal, né, que a Tânia, que é uma das minhas consultantes, né? Ela está aqui na live e um dia ela postou para mim algo que a Sandy disse, né? Todos nós deveríamos fazer terapia. E se o meu terapeuta me der alta, eu não vou embora, né? E ela fala a mesma coisa. Se você me der alta, eu não vou embora, né? E assim, é muito profunda a constelação. Você vai mexer com emoções que talvez a pessoa nunca tenha sentido. Por exemplo, eu peguei um caso de uma moça que havia terminado um relacionamento, né? Fiz a constelação, tal, ela falou: "Ah, eu não dou sorte com homens, enfim, tal", né? Tudo bem. Fiz a constelação dela e por último eu pedi para ela posicionar o representante do pai. Aí ela colocou muito longe esse representante, aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei: "Por que essa distância?" Ela falou: "Ah, porque meu pai nunca me deu atenção, sempre foi mulherengo, era isso, é aquilo, tal, tal, tal". Eu falei assim: "Mas até quando você vai buscar nos homens um amor que o teu pai deveria ter te dado e não te deu?" Ela olhou para mim, arregalou 2 olhos desse tamanho assim e falou assim: "Não é que é verdade, eu nunca tinha pensado dessa forma", né? E ela até me mandou um depoimento esses dias para trás, que eu até postei na minha página, falando, né, que ela se tornou uma nova pessoa, vivendo um dia de cada vez, né, que é o principal, né, e entendendo que o pai E dela só fez por o que hoje. precisava ser feito, né, o que ele podia fazer. E o mais A interessante, Tânia colocou assim, Ricardo, me recuso a parar. é verdade, é a Tânia. Tânia, um abraço. Segunda-feira, hein? 6h30 da tarde, tamo junto. E assim, né? Muitas vezes a gente não tem consciência das coisas que estão acontecendo. E eu acho muito, como é que eu posso dizer para você, racional e seco, né? A pessoa chegar no teu consultório e você olhar para ela e falar assim: "Olha, o que você quer constelar?" Sem antes ter uma conversa, né? Sem antes fazer uma consulta terapêutica, entender o trabalho com a auriculoterapia. Muitas vezes a pessoa não está precisando fazer uma constelação. Muitas vezes a pessoa está precisando de um tratamento físico, de uma conversa, né? Agora, muitas vezes ela não entende isso, né? E quando você pergunta para ela o que você quer constelar, muitas vezes ela não sabe nem o que é uma constelação, né? Fica meio vago, né? Então, Sim, a pessoa ela já está eu, ali. Pode falar, Fran. eu sou psicanalista, né? Uhum. Então, eu faço também uma anamnese bem profunda antes. E na hora que eu carrego já essa pessoa para constelar, praticamente eu já tenho uma posição já imaginando o que ela já vai colocar ali, né? Então, se for uma anamnese bem profunda antes, a gente já tem até uma noção do que a pessoa vai fazer na hora da constelação. Ela ainda não sabe, na hora que ela posiciona os bonecos ali, né? Mas a gente já tem um norte, assim, do que está acontecendo com essa pessoa. E uma coisa que a minha formação, claro, é com o Freud, né? E eu gosto muito do Jung, porque ele Uhum. justamente ele trabalha muito com essa questão dos opostos, né? Então, a gente querer estar adoecido ou querer estar com uma vida saudável é um oposto isso, né? Com E certeza. aí eu comecei a aprofundar mais os estudos com ele, porque eu estou ministrando cursos agora de constelação e eu vou inserir a visão deles, tanto do Freud como do Jung, dentro do curso.
E Uhum. uma das coisas que eu, estudando de novo, o Jung me remeteu que ele, para ele, a nossa, a nossa, o que vem na nossa inconsciência, né? É o que conta. O Freud é da consciência para a inconsciência. O Freud ele trabalha o contrário. O que tu traz hoje, ele leva para trás. O Jung não. Para o Jung, desde o teu nascimento, tu vai adquirindo experiências. É aos poucos que tu vai te moldando. Então, Sim. eu acho que o Bert Hellinger, nesse ponto, ele foi muito sábio na hora que ele criou a constelação sistêmica, porque ele fez com que a gente tivesse as duas visões. O terapeuta ele vai trabalhar com aquela verdade que o cliente está trazendo naquele momento, para Aham. buscar na inconsciência dele o que ele tem, e ao mesmo tempo a gente faz o caminho inverso também do que ele trouxe da inconsciência na vida dele, que ele foi adquirindo, como tu falou, esses julgamentos, essas crenças limitantes, esses padrões, o que ele trouxe dessa ancestralidade dele para ele se sentir ali pertencente àquele núcleo familiar, que É, lugar naquele núcleo ele está, né, posicionado. Então, acho que o sim. Bert Hellinger ele foi muito sábio nisso, assim, para ele criar essa técnica terapêutica, né, que foi tão abrangente, como diz o Dr. Fernando, ampliando a consciência. E como Sim. diz o Dr. Fernando Freitas também, da gente também enxergar como constelador, né? Eu adoro aquela mãozinha do Fernando quando ele fala: o cliente trouxe aqui, o problema dele está aqui, ó. E, Mas a gente tem que achar lá atrás, né? Tirar aqui, ó. com certeza, né? E muitas vezes o cliente ele é tão astuto, né, que ele acha que ele está dominando a situação, né? Que nem eu pego muitas vezes pessoas que olham para mim e dizem assim: olha, eu já conheço a constelação, já sei os posicionamentos, então acho que vai ficar uma coisa meio que repetitiva para mim e tal. Eu falo: ah, beleza, mas já que você está aqui, você já pagou, vamos fazer, né? Aí ele pensa que eu vou começar pedindo para colocar ele na constelação, né? Primeiro, né? Aí eu olho para ele e falo: coloca teu pai aí na constelação. Aí ele olha para mim e fala: não, mas não começa por mim? Aí eu falei: quem falou que tem que começar por você? Né? Não existe uma lei para dizer comece por você, comece pela tua criança. Eu decido como é que nós vamos. Tu acabou de ampliar a minha consciência, porque eu sempre peço para o cliente começar por ele. E agora tu ampliou a minha consciência para ver como a gente tem Depende que do estar cliente. sempre aberto a conhecimento. Sim. Uhum. Depende do Muito, cliente. muito Quando o cliente obrigada. olha para você e fala assim, ó, ah, eu já conheço a constelação, meu, você tem que pegar ele na curva, né? Porque ele não Sim. vai querer te mostrar, ele vai querer ficar aqui, ó, Sim. escondidinho, né? Não vai te mostrar o problema, aí você é o quê? Um péssimo constelador, não é? Com É, certeza. peguei ele não conseguiu achar o meu problema, né? É mais Vai ou menos fazer assim. o que ele quer, né? Claro, fazer o que ele quer, né? Ele quer te manipular, né? O manipulador, né? E assim, e uma coisa também, né, Fran, eu acho muito interessante nós colocarmos as vistas aqui, para que todo mundo saiba, né? A nossa profissão, terapeuta complementar, terapeuta holístico, terapeuta sistêmico, terapeuta integrativo, é sim uma profissão no Brasil. Porém, diferente do psicólogo e do psiquiatra, né? Nós ainda não temos um órgão regulamentador que poderia nos dar o quê? Um CRT, né? Lógico, tem a Abrates, tem outras coisas que já estão, né, se formando para poder dar esse respaldo que a gente precisa, não é verdade? Mas as pessoas não precisam ter medo de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra ou um terapeuta. Nós estudamos, nós temos que ter certificados, né, com muitas horas de curso, não é uma hora, 2 horinhas, um cursinho de 20 minutos ali que você consegue fazer uma constelação. E é que nem você falou, olha, Ricardo, você acabou de ampliar a minha consciência, né? A É, troca, a troca, e detalhe, Fran, nós precisamos sempre nos colocar o quê? A gente se colocar no quê? Na posição de aluno. sempre. Eu falo, Sempre. eu aprendi com o Leandro Carnal, ele é professor da PUC, eu não sei se tu já viu alguma palestra dele, e Conheço, ele Leandro fala, Carnal. nós somos eternos formandos, e é E, isso que nós somos. A cada vez que a gente vai aprender alguma coisa, a gente tem um conhecimento novo, né? A gente claro, amplia realmente a nossa consciência. Ó, na nossa live aqui, quando eu imaginei que eu ia ampliar a minha consciência?
Então, é assim, é uma troca que a gente faz com as pessoas e a gente tem que estar aberto a isso, porque se não está aberto é como o tratamento, tu não está aberto, tu não vai conseguir a cura. Não adianta, tu não vai querer ser saudável. E Então, o que detalhe, que tu quer? Tu quer claro. continuar na dinâmica doentia, tu quer continuar ali, tudo bem, é uma escolha tua. Mas tu Uhum. quer ficar mais saudável, tu quer modificar a tua vida, então vai ser um caminho também, né? Então, E tudo eu tem que ter sempre- essa consciência que a gente tem do que nós queremos para nós, na verdade, né? claro. E eu sempre digo assim, Fran, na terapia não tem nada impositivo, né? Não. Kátia, eu faço um curso hoje chamado Top Terapeuta, né, com a Kátia Bazan, lá de Gramado, né? Eu falo, né, sempre para minha esposa, para alguns conhecidos meus, né? Tem um amigo meu, Alex, acabou de entrar aí, super gente boa. Saudade dele, faz tempo que eu não vejo ele. Eu digo assim, Fran, constelação sistêmica, Gramado e Disney, todo mundo deveria ir ou conhecer um dia, né? Com certeza. E a gente, principalmente quando nós estamos passando por uma depressão, que nem foi o meu caso, quando nós estamos vivendo uma dinâmica doentia, né? A gente precisa ter a humildade de buscar ajuda, né? Quando eu digo humildade, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Você é uma pessoa simples ou você é uma pessoa humilde? Ah, eu sou simples. Eu falei, olha, então você precisa rever teus conceitos. Por quê? Você pode ser simples na tua forma de andar, você pode ser simples na tua forma de comer, na tua forma de falar, mas o seu coração e a sua mente ser um coração de pedra, não é verdade? A humildade não. A humildade, você sabe verdadeiramente quem você é, quais são os seus princípios, quais são os seus valores, né? As pessoas podem falar o que quiser de você. Você pode entrar em qualquer situação, mas você nunca perde a sua identidade, né? E quando a gente fala da constelação sistêmica, né, vou falar do que aconteceu comigo, existem, né, duas formas, Fran, de se quebrar um ovo, né? Você sabe quais são ou não? Eu não sei se eu sei, mas fala. Vou falar, Como hein? é que é pra Não é para cozinhar nada aqui não, hein? Por favor, hein? tá Olha só. Você quebra o ovo de fora para dentro, né? Para fazer um bolo, por exemplo. Mas é gostoso comer um bolo com gosto de ovo? Não, Não, né? Então, não. o que que vai acontecer ali? Esse ovo ele vai bater, 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 bater até ele perder a essência dele, não é verdade? E muitas vezes, pessoas que estão do nosso lado, elas querem que a gente perca a nossa verdadeira essência para que eles possam viver de maneira plena. Não é verdade? Mas aí vem Verdade. a segunda forma de se quebrar um ovo, né? Que é a forma principal, que é a forma mais bonita que existe, né? Mais linda que a natureza nos proporciona. Que é o quê? Esse ovo quebrar o quê? De dentro para fora, né? Aonde vai sair dali o quê? Vida. E é o que eu digo, não importa se as dinâmicas e as situações da vida te bateram, bateram, bateram até você perder a sua essência, você perdeu o seu verdadeiro eu, né? Psicanálise, constelação sistêmica, não é autoajuda, é autoconhecimento. Você quer autoajuda, você vai comprar livro e vai ler, né? Aqui é autoconhecimento. E quando você tem É se essa deparar com a impressão, sombra, né, Ricardo? É a gente conseguir entrar e perceber a nossa sombra, na verdade, porque a claro, persona, como a gente diz, né, perfeito, o que a gente está mostrando aqui para o outro, né, é como a gente tem que se comportar realmente, porque se a gente não se comportar dessa forma na né? frente do outro, imagina que inadequado que seria, né? Do jeito que tu se comporta em casa ou no teu trabalho, tudo tem uma forma da gente agir, né? Mas dentro de nós também tem essa sombra. E a gente tem essa essência. E como a gente lida com essas emoções, como a gente tem a limitação para segurar essas emoções, até quando eu aguento segurar essas emoções, né? E é Sim. isso que a gente aprende na psicanálise, quanto em qualquer terapia que a gente faça, é justamente lidar com essas emoções, é saber como elas tomam conta de nós, que é na constelação sistêmica que a gente remete à nossa criança, né? Claro, com certeza, né? Para mim foi revelador a hora que eu vi minha criança ali, né? Totalmente imperativa, né? Totalmente destrutiva, não respeitando o adulto que existia, né? Que existe em mim, né? E foi aí que quando eu percebi que eu estava realmente ali, né? Na sombra, muitas vezes na máscara, e o meu verdadeiro self, ele nem existia mais, né? Que esse ovo ele começou a se quebrar, né? De dentro para fora. E foi aí que eu saí da dinâmica, né? Da tríade maldita ali do The Walking Dead, né?
e partir para quê, né? Para aquilo que nós, como terapeutas, adoramos quando o cliente começa a tomar consciência disso, que é o quê? O triângulo das realizações. Onde ele vai utilizar, né? A sua criatividade, a sua potência, juntamente com aquilo que o adulto deve ter de sobra, que é o que? A sabedoria. Não é? E, às vezes, todos nós procuramos o quê? Um salvador, não é verdade? Que tem uma carriola bem profunda, né? Que tem uma carriola bem profunda. Ricardo, como a gente tem a criança tão aflorada, tudo a gente procura fora. O salvador está fora, o amor está fora. É. A gente está procurando tudo fora, né? Quando, na verdade, a gente tem tudo dentro de nós e a gente não enxerga isso. Parece que não é... Se a gente fizer esse trabalho interior, interno, de volta para nós mesmos, a gente parece que não consegue no início, como é desconfortável isso, porque tudo que a gente busca fora. Daí começa o apego, aí começam os sentimentos de posse, obsessão, ciúme. Por quê? Porque a gente está catando fora, né? Claro. A gente vê dinâmicas doentias, né, Fran? Entre casais, né? A mulher não pode respirar que o cara já está ali, né? E vice-versa, né? Mas eles não entendem o quê? Que cada um, que amor é liberdade, né? E a confiança ela tem que estar dentro de você, não no outro, né? Um dia uma mulher me escreveu: será que na minha constelação sistêmica vai aparecer que o meu marido vai largar de mim? Eu falei: olha, ainda não estou nesse nível, não consigo adivinhar isso, né? Até porque a adivinhação não é muito forte. Mas quem toma conta da tua criança, você ou ele? Provavelmente ele, né? Então a tua criança precisa do quê? De uma segurança externa que vai fazer você sofrer, né? E enquanto nós não temos a consciência dessa relação entre criança e adulto, a gente não consegue viver de uma maneira diferente, de uma maneira plena, né? Você vai viver sempre dentro do poço, né, Fran? Sempre dentro do poço. Porque o outro nunca vai ter as expectativas. Nós vamos sempre colocar expectativas no outro. O outro Sim. nunca vai preencher esse nosso vazio, porque a gente nunca vai se satisfazer, porque ele não vai ter como fazer isso, vai ser muito pesado para ele, é muita responsabilidade. Isso é responsabilidade nossa, não é dele. Os problemas, as questões mal resolvidas, é responsabilidade nossa, não do outro, né? A gente que tem que dar conta disso em nós mesmos. Quando a gente não dá conta, a gente busca um terapeuta, a gente busca uma ajuda para entender até onde a gente está indo e o que mais a gente pode evoluir, até onde a gente pode alcançar. A cada dia, como você falou, né? Só por hoje eu vou alcançar um pouquinho mais da minha limitação, eu vou um pouquinho mais, eu vou evoluir um pouquinho mais, né? Ricardo, não sei se a nossa live já não está estourando ali. Não, para mim, eu se for aqui para ficar falando... Oi? Falta, acho que uns 5 minutos, 10 minutos ali, eu não consigo ver, eu puxei o relógio. Mas assim, Ricardo, eu vou deixar tu se despedir também, né? E já vou deixar um convite para a gente falar uma próxima live sobre as ordens do amor. Eu acho que vai ser bem providencial, bem importante, né? É um assunto, assim, bem interessante. Com certeza. E eu quero deixar aqui um convite para todos, né? Nós estamos vivendo aí uma pandemia. Infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos sair da nossa casa, né, para ir num terapeuta, fazer uma constelação, mas o online assim é maravilhoso. Eu fiz uma constelação semana passada de uma senhora dos Estados Unidos, de Orlando, né? E é igual, né, cara? Não tem diferenciação nenhuma com online. Foi a melhor constelação que eu fiz até hoje, de sentimentos, né, de ressignificação da vida. E eu digo, né, que nós devemos procurar sermos assim seres mais conscientes e entender que não existe mudança sem motivação e sem mínimo esforço, né? A minha virada de chave foi a partir do momento que eu entendi que quem deveria assumir a responsabilidade por tudo na minha vida seria eu, né? Os remédios me fizeram ter essa estabilidade mental para que eu pudesse tomar a consciência disso e ir para uma vida mais saudável. Mas o Só por Hoje, Fran, nos acompanha sempre, né? E para terminar, para deixar você se despedir, eu já vou deixando o meu tchauzinho aqui para todos, né? Espero que as pessoas tenham gostado. Eu quero deixar aqui uma frase de Benjamin Franklin, né? Uma vez perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso. E ele disse assim, olha,
O segredo do sucesso eu não sei, mas o do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Então não tente agradar todo mundo, né? Tente ser verdadeiramente você, pois aí sim você já vai estar começando a ampliar a tua consciência de uma maneira saudável. E é isso aí. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, obrigada pela confiança de estar aqui comigo hoje, né? É isso. E levando também a questão que tu falou, agradar a todos, né? Nem Jesus conseguiu fazer isso. Perfeito. Então, Melhor final, é hein? um papel de Olha, humildade, né? Em saber que nós estamos dando o nosso melhor, mas que a gente tem muito caminho evolutivo ainda para seguir, né? com Então, eu certeza. agradeço a todos que estão aqui. Esperamos que tenham ampliado a consciência tanto quanto eu ampliei a minha com essa live também, né? Uhum. Agradecer a minha colega ali, a Patrícia, a Simone, esposa do Ricardo, que está aqui presente Isso também aí. na live. Uhum. E fazendo convite, então, para que logo a gente faça, então, uma nova live, então, né? Nós Deixar já o podemos falar convite das ordens, aqui, falando podemos também. falar das ordens do amor, podemos falar também das Nossa, linguagens do muito amor, que você fez uma explanação perfeita na última live lá, dá para a gente aprofundar nisso. Então, ó, tem N temas, bom, basta as pessoas quererem o quê? Ampliar a consciência de uma forma gratuita, né? com Porque a certeza. live proporciona isso, né? Tudo isso. Tudo E isso, e também mais um pouco. isso agora que eu vou então ministrar em abril, agora, dia 9, 10 e 11, pelo @instituto.ividecer, né, que é o instituto que eu faço parte, então todos estão convidados também, quiserem mais informações, podem entrar em contato com o instituto também, né, e agradecer a presença de todos, a todos que estão vindo depois também para assistir a live, sejam todos muito bem-vindos, né, e que estão todos no nosso coração, dentro do nosso coração, o amor fica dentro. Com certeza. Tudo dentro, nada fora, né? Tudo dentro, Nada fora. nada fora. É isso O aí. fora é só um Maravilha. complemento. E como Para diz que o tenham doutor Fernando, vamos o quê? ampliar Ampliar a o quê? consciência. Perfeito. É isso aí. Parabéns para nós e para todos que nos assistiram aí. Obrigada, Ricardo. Um abração. Fica com Deus. Obrigado. Amém. Tchau, tchau. Tchau.